E a gente já abre a edição de hoje falando sobre uma ação de um grupo de delegados aposentados da Polícia Federal contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Yasmin Costa, chegando ao vivo com os detalhes pra gente. Yasmin, boa noite. Por qual motivo esse grupo acionou a Procuradoria-Geral da República? Oi, Lívia, boa noite para você também, para o Daniel, para todo mundo que está com a gente aqui começando a semana. Esses delegados aposentados da Polícia Federal apresentaram ali uma notícia-crime no Ministério Público Federal, alegando que o ministro Alexandre de Moraes está cometendo abuso de autoridade. Não só o ministro Alexandre de Moraes, como também um outro delegado da Polícia Federal, Fábio Alvarez, que faz parte da diretoria de inteligência da PF. O que eles alegam aí nessa notícia-crime apresentada e que é assinada por 131 delegados aposentados da PF? Eles afirmam que os argumentos apresentados por Moraes para enquadrar os 8 empresários ligados ao presidente Jair Bolsonaro, que manifestam apoio ao presidente Jair Bolsonaro, esses argumentos apresentados por Moraes para enquadrá-los como formação de quadrilha, para dizer que eles estavam formando uma quadrilha, são inacreditáveis na avaliação desses delegados, desses ex-delegados da Polícia Federal. Eles ainda afirmam que o ministro Alexandre de Moraes, ele teria ali uma posição, um posicionamento político partidário. Todas essas posições na avaliação deles manifestam uma expressão política partidária. Eles pedem, inclusive, que o Ministério Público Federal declare a suspeição de Moraes para conduzir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, porque, segundo eles, ele não teria imparcialidade para conduzir uma corte eleitoral. Inclusive, Lívia e Daniel, eu separei um trechinho dessa notícia-crime. Vou ler aqui para a gente entender o que eles afirmam nessa notícia-crime. Eles dizem o seguinte, abre aspas: qual violência ou grave ameaça os senhores investigados praticaram contra qualquer poder da República? Todavia, observa-se um verdadeiro malabarismo jurídico na tentativa de impingir aos empresários infrações penais, parecendo que tramavam num seguro e intransponível esconderijo do WhatsApp, porque eles foram ali as conversas relacionadas que levaram a esse inquérito contra esses 8 empresários que estavam ali supostamente cometendo o crime de tentar contra a democracia, porque eles estavam dentro de um grupo do WhatsApp, para a gente relembrar, e nesse grupo eles falavam de uma possível reação caso o candidato do Partido dos Trabalhadores ganhe as eleições desse ano, e isso parou no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, esses delegados, eles também pedem que essa investigação seja anulada pelo Ministério Público Federal. A gente entrou em contato, melhor dizendo, com a Associação de Delegados Federais para saber um posicionamento oficial da associação com relação a essa notícia-crime. Inclusive, essa resposta chegou há pouco para a gente, e eles afirmam o seguinte, que a ação movida é movida por um grupo isolado de delegados aposentados e que não tem relação com a entidade. E a Associação de Delegados da Polícia Federal ainda afirma o seguinte: somente a ADPF, enquanto entidade associativa e fundada há mais de 40 anos, pode ecoar a voz e os posicionamentos majoritários dos policiais da Polícia Federal. A gente vai seguir acompanhando esse caso, porque agora a gente precisa saber o que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, vai fazer com essa notícia-crime. Afinal de contas, ela foi endereçada a ele, e ele que precisa tomar as providências. Volto com vocês. Exatamente, essa é a principal pergunta. Obrigada pelas informações, abrindo o Jornal Jovem Pan da semana. Yasmin Costa, bom trabalho para você. Hora de fazer aquele primeiro giro de opinião aqui no Jornal. Então, conosco hoje Miguel Daúde e Rodrigo Constantino. Uma ótima noite a vocês. Constantino, a pergunta que finalizou a participação ao vivo da Yasmin é a que eu jogo para você. Se a gente levar em consideração decisões, pelo menos da vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, em relação a alguns atos, a algumas ações processuais do ministro Alexandre de Moraes, ela é contra muitos desses atos, já acusou em várias ocasiões, formalmente, oficialmente, o ministro de violar o sistema acusatório. Será que Augusto Aras, procurador-geral da República, vai atender a esse pedido dos delegados? Tomara que sim. Boa noite, Lívia, Daniel, Daúde, todos que nos acompanham. Veja,
Qualquer pessoa minimamente atenta já percebeu, já se deu conta de que o ministro Alexandre de Moraes vem agindo de maneira totalmente arbitrária, ao arrepio da lei, né, de uma maneira até imperial. E isso precisa encontrar algum tipo de freio institucional. Caberia ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, agir aqui. Como ele é omisso e até cúmplice, portanto, desse arbítrio supremo, as pessoas estão começando a se manifestar. Entre elas, esses vários delegados da Polícia Federal que estão dizendo o seguinte: basta. E vai chegar um momento, Lívia, em que aqueles que estão na ativa e são muitas vezes obrigados, entre aspas, a cumprir ordens absurdas, como essa de apreensão, busca e apreensão de empresários que não cometeram crime algum, com base numa decisão totalmente esdrúxula, vai chegar um momento em que eles vão dizer não. Porque senão eles estão incorrendo naquilo que a própria Hannah Arendt chamou de banalidade do mal. Estou apenas cumprindo ordens. Não, quando as ordens são claramente ilegais e autoritárias, cabe àquele responsável dizer que não vai agir dessa maneira. Então, estamos vendo o Brasil caminhar nessa direção. Pois é, Miguel Daúde, além da Federação dos Delegados da Polícia Federal, que enviou um posicionamento à produção da Jovem Pan News em Brasília, inclusive a Yasmin chegou a ler um trecho dessa nota, uma outra entidade que representa os delegados, a FENADPOL, que é a Federação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, disse que essa manifestação desse grupo de ex-delegados, que chamou de minoritário, não representa a opinião da categoria. Mesmo assim, Daúde, a gente não pode descartar uma manifestação de mais de 130 ex-delegados da Polícia Federal e um documento que tem a assinatura de todos eles, né? Eu também emendo a pergunta: qual deve ser, na sua avaliação, o posicionamento da PGR, do Procurador-Geral Augusto Aras? Boa noite, Daniel. Boa noite, Lívia. Boa noite, Constantino. Bom, é uma reivindicação, é um pedido justo desses policiais aposentados, porque esta posição do ministro Alexandre de Moraes, que instado pela Polícia Federal, por um delegado da Polícia Federal, realmente ela é muito estranha, né? Você deduzir que 8 empresários estariam ali investindo num golpe de Estado é um absurdo. No entanto, eu não vejo que a Procuradoria vai dar sequência nisso por uma razão muito simples. Esse assunto já vem sendo questionado pela Procuradoria junto ao ministro Alexandre de Moraes. A questão lógica é exatamente essa. Agora, que é muito estranho, não tenha dúvida, esta decisão de você bloquear contas, de você, não só conta financeira, como contas na rede social, isso, sem dúvida nenhuma, é muito estranho e merece uma explicação para a sociedade por que isso foi feito e se existe, né, alguma coisa que leve a uma conclusão que exigiu esta decisão. Mas eu não acho, viu, Daniel, que a Procuradoria vá dar sequência nessa solicitação.